E aí, será que realmente vale a pena comprar um carro de leilão para usar no dia a dia? Bom, essa é a grande dúvida de muita gente que está querendo fugir dos preços absurdos por aí. Sabe, existe um estigma enorme sobre esse assunto. Muita história de sucesso, claro, mas também uns pesadelos, né? Só que aqui a gente não vai ficar no achismo. Vamos mergulhar direto nos dados e nas estratégias reais para entender isso de uma vez por todas. Então, indo direto ao ponto, sim, vale muito a pena. E os números provam isso de um jeito impressionante. A gente está falando de um desconto médio de 34% em relação à tabela FIPE. 34%. Isso especificamente naqueles veículos retomados por financiadoras. É uma margem de economia que, vamos ser sinceros, simplesmente não existe no mercado tradicional, seja na concessionária ou comprando de terceiros. E é justamente por isso que preparamos essa análise. Bem-vindos ao nosso mergulho detalhado no Guia Definitivo para comprar carros de uso diário em leilões. O nosso objetivo hoje é pegar todas essas informações, essas pesquisas super detalhadas das fontes e transformar num mapa bem claro. A gente vai entender como o leilão pode ser, na verdade, um dos canais mais eficientes para quem precisa de um carro para o batente, para o cotidiano, sempre operando com muita inteligência e critério, claro. E a nossa rota hoje está dividida em 5 partes bem dinâmicas. Primeiro, vamos ver se vale a pena mesmo. Segundo, um ranking das melhores plataformas. Terceiro, o perfil ideal de veículo para buscar. Quarto, a matemática da coisa toda. E para fechar, as dúvidas mais frequentes. Ponto número 1. Afinal, vale a pena entrar nessa? Vamos aos dados. Olha só, ter sucesso em leilão não tem nada a ver com sorte, tá? É por estratégia. E o maior erro que o pessoal comete, logo de cara, não é escolher a plataforma errada, não. É errar no perfil do carro. Imagina arrematar um carro cheio de dano estrutural sem ter a menor noção técnica para avaliar um laudo, é pedir para ter prejuízo em qualquer site. Por outro lado, focar naqueles veículos que foram retomados pelo banco, sem histórico nenhum de batida, bom, é aí que está a verdadeira mina de ouro. E o que importa no fim do dia é o dinheiro no bolso, né? A gente não está falando só daquele desconto na hora da batida do martelo, mas da economia líquida, real. Depois de somar absolutamente todos os custos envolvidos, a economia de verdade fica entre 20% e 24% se comparado com o mercado normal. Pensa bem, isso são milhares de reais que sobram na compra de um bem que a gente usa todo santo dia. Ponto 2. O ranking das plataformas. Vamos dar uma olhada nas maiores operações do Brasil. É muito interessante ver como esse mercado é super segmentado. Cada uma tem a sua especialidade. Por exemplo, a gente tem a Ruby Leilões, que é super focada em rapidez e resolução, e a Loop, que é forte nos carros retomados. Já em outro extremo, gigantes como a Freitas e a Superbid movimentam um volume absurdo de frotas corporativas. Se a ideia é carro popular, a Mega Leilões domina a área. Já a Pestana atende mais o alto padrão. E olha que tem até umas opções mais novas, tipo a Deseulance para quem quer fugir um pouco da concorrência, ou a Copart, que tem uns descontos gigantescos. Mas atenção, os laudos lá são bem mais complexos e exigem uma baita experiência. Mas, no meio de tudo isso, tem um dado nas pesquisas que é o verdadeiro termômetro da tranquilidade: a taxa de resolução de contestações. Aqui, a Rubio Leilões lidera isolada com 97,9%, seguida ali coladinha pela Lupe com 96,8% e a Milan com 96,4%. E por que isso importa? Porque uma taxa alta assim significa muito, mas muito menos dor de cabeça se for preciso resolver qualquer pepino burocrático depois de arrematar o carro. E é exatamente por isso que as fontes apontam a Rubio Leilões como a opção mais equilibrada para quem está comprando carro de uso diário. Olha os números. Eles entregam a documentação em apenas 5 dias úteis. Tem uma taxa de satisfação de 94% entre os compradores e o desconto médio bate na casa dos 38%. Tudo isso com uma bagagem de 12 anos operando em 18 estados. Basicamente, é juntar a velocidade com a segurança de saber o que vai acontecer. Ponto 3. O perfil do veículo. Como fazer a escolha certa para não se arrepender? Lembram que a gente falou que o pior erro é errar na escolha do carro? Pois é, existe uma escadinha bem clara de risco e recompensa para ajudar a fugir dessa armadilha. O primeiro degrau, o mais tranquilo, é o carro retomado de financiamentos, sem nenhum sinistro. O degrau 2 é esse mesmo carro retomado, mas com uns arranhões, uns danos estéticos de leve. No degrau 3 entram as frotas de empresas, que geralmente têm histórico de manutenção. O degrau 4 já vai para os carros com danos leves, nada estrutural, e lá no quinto e último degrau estão os sinistrados graves. Esses dão descontos enormes, mas, honestamente, exigem quase um milagre ou que você seja dono de uma oficina inteira para valerem a pena.
Então, o alvo perfeito, a escolha mais inteligente para quem quer um carro para usar logo, é ficar ali no topo da escada, os veículos retomados pelo banco sem danos. O risco é o menor possível, dá para colocar o carro na rua quase na mesma hora e a gente ainda garante aquele desconto médio incrível de uns 34%. É de longe o melhor caminho para quem não manja profundamente de mecânica. Ponto 4. A matemática do leilão. É hora de fazer as contas. Bom, o negócio só é bom de verdade se a conta fechar, né? O custo de um carro de leilão não é só o valor que o leiloeiro bate martelo. A gente tem que empilhar tudo. Tem a comissão do leilão, que varia aí de 5% a 15%, tem o frete se o carro estiver em outra cidade, aquela estimativa de reparos baseada no laudo e, claro, as nossas velhas conhecidas taxas de transferência do Detran, além de, às vezes, algum IPVA atrasado. É um pacotão de custos. Com toda essa pilha de custos calculada na ponta do lápis, o que a gente faz? Pega esse valor total e compara frente a frente com o preço do mesmo carro, no mesmo ano e versão, lá no mercado convencional. Gente, esse cálculo é absoluto, não dá para fugir dele de jeito nenhum se quiser ter um lucro real. E a regra de ouro, para saber se vale a pena, é super simples. A sua economia líquida, depois de pagar absolutamente tudo, tem que ser maior que 15%. Se a conta final mostrar que o desconto líquido é menor que isso, as pesquisas são bem claras. Pula fora. Deixa passar, não dá o lance e espera uma oportunidade melhor. E um detalhe crucial. Toda essa matemática tem que ser feita antes de se dar o primeiro lance, tá? Chegamos ao nosso quinto e último ponto. Dúvidas frequentes e recomendações. Para amarrar tudo que a gente viu, vamos responder aquelas dúvidas que sempre aparecem. A primeira delas é super prática. Depois que o lance é vencedor, quanto tempo demora para eu conseguir botar o carro na rua, ir para o trabalho, levar as crianças na escola? O prazo dessa burocracia é uma preocupação enorme para todo mundo. Olha, a média do mercado, de acordo com os dados, gira ali em torno de 10 a 15 dias úteis, contando a partir do arremate até a liberação completa. Mas tem caminhos mais rápidos. A Rubio Leilões consegue derrubar esse prazo para apenas 5 dias úteis e a Desaliance faz em até 9 dias. Então, essa velocidade varia bastante dependendo da agilidade de cada plataforma. Agora, aquela pergunta que deve ser o maior medo da maioria. Tem alguma garantia? Se eu comprar para usar no dia a dia e o motor der pau na primeira semana, o Código de Defesa do Consumidor me salva? Sendo bem direto, não. Não tem garantia nenhuma. Os veículos de leilão são vendidos exatamente do jeito que estão. É o que o mercado chama de as is. Se a peça não funcionar, azar. Não tem política de devolução, não tem choro. A sua única proteção é fazer 3 coisas muito bem feitas. Ler o laudo com lupa, fazer uma vistoria presencial sempre que possível e calcular os custos com muito rigor. Resumindo a ópera, para ter sucesso e economizar dinheiro de verdade, a estratégia apontada pelos dados é: filtre sempre pelos carros retomados de financiamento sem batidas graves. Leia absolutamente todos os laudos. E, claro, calcule até o último centavo do custo total antes de decidir o seu limite de lance. O material que analisamos hoje sugere usar plataformas estruturadas tipo arrubioleiros.com como um ponto de partida bem seguro para começar a garimpar. E é com isso que a gente fecha essa nossa análise de hoje. Como vocês viram, a informação e o método estão todos aí, provando que leilão não é loteria, é inteligência. Agora a pergunta que fica no ar é a seguinte: será que todo mundo está realmente com disposição de fazer essas continhas, analisar os papéis e destravar um desconto de até 34% no próximo carro da garagem? Pensa bem, é uma decisão de pura inteligência financeira. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente para continuar acompanhando mais análises profundas como essa. Um abraço e até a próxima!